Amém. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Uma boa noite aos nossos irmãos também, através da internet. Nós vamos tomar a palavra novamente e lê-la em Josué 7,19. Diz assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos no vale de Acor. E disse Josué: Porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Até o dia de hoje, assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Pai querido, queremos agradecer o Senhor por esta noite, o privilégio de abrir a Tua palavra, de poder lê-la, Pai, e a oportunidade que temos de estar diante da Tua santa presença, ter um coração limpo, confessado, para que a nossa adoração possa chegar até o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, e limpa cada dia o nosso coração. Queremos ser verdadeiros em Tua presença. Não queremos esconder nenhum pecado no nosso coração. O Senhor disse que o Senhor é fiel para perdoar, e nós queremos ser honestos e sinceros para confessá-los, Pai. Em nome de Jesus, toma o controle das nossas vidas, pois viemos aqui para melhorar a nós mesmos. Queremos ser aperfeiçoados, queremos ser tomados debaixo da Tua unção, da Tua inspiração, que o Teu grande Espírito venha sobre cada um de nós, e que haja uma verdadeira conversão em nossos corações, Pai. Pedimos que o Senhor unja e inspire aquele que fala e aquele que ouve, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos mais uma noite enfrentar esse frio aí, né? Um pouquinho desse frio, né? E aquecer o nosso coração com a palavra. A palavra, ela aquece o coração do eleito, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre Acã, né? E aquela cunha amaldiçoada, aquele ouro que Acã trouxe daquela cidade de Jericó, que era amaldiçoada. Aquela cidade, ela representa a Babilônia, né? O catolicismo também, que foi amaldiçoado por Deus. A religião do catolicismo, ela está amaldiçoada por Deus. A doutrina da Igreja Católica, ela está amaldiçoada por Deus. Então, quando nós saímos do Egito religioso, nós temos que nos livrar de todo o espírito e doutrina errada do anátema. O anátema era aquela cidade. Deus chamou aquela cidade de anátema. Acã tomou do anátema, de uma cidade que era amaldiçoada. Então, quando nós trazemos uma doutrina errada para dentro da verdadeira manifestação da palavra, é justamente o que estamos fazendo. Quando se cria uma doutrina fora da palavra do dia, você tem o mesmo espírito do catolicismo, você tem
o mesmo espírito daquela cidade amaldiçoada. E você traz isto para dentro da mensagem da hora, você é uma Acã. Você é uma Acã e você está trazendo, criando uma cunha, uma doutrina errada para trazer maldição no arraial dos filhos de Deus. Como Acã trouxe maldição ao arraial dos filhos de Israel, assim Deus também nos adverte. E a cunha de Acã estava mostrando, né, não só o tipo de uma doutrina errada feita da palavra verdadeira, o ouro, trazida do anátema, porque a religião organizada está amaldiçoada. Toda a doutrina humana está amaldiçoada. Não é de Deus, é do diabo. E a doutrina errada só serve para dividir as pessoas. Só serve para criar sistema do homem. Todo o sistema denominacional foi criado porque tomaram uma doutrina errada. Quando Lutero veio e trouxe a palavra do dia, o ouro da palavra do dia, teve depois da morte do Lutero aqueles que tomaram do anátema, de uma doutrina errada do catolicismo, porque toda vez que o homem interpreta a palavra, ele está voltando ao catolicismo, ele está voltando ao espírito da mãe prostituta, daquela cidade babilônica amaldiçoada. Então, Deus adverte nós. E quando você olha para Josué ali na terra prometida, porque a terra prometida é o tipo do Espírito Santo. O profeta diz, a terra de Canaã, a terra prometida dos filhos de Israel, não simboliza o céu, a eternidade. Porque em Canaã não cessou as batalhas. Os problemas existiam. Eles tiveram que lutar, diz o profeta, por cada polegada daquela terra. E aquela Canaã é o tipo da palavra do dia que nos dá o batismo do Espírito Santo, pois a nossa terra prometida é o batismo do Espírito Santo, extraído da palavra do dia. Então, quando um homem e uma mulher recebe o Espírito Santo, é um tipo do crente entrando na terra de descanso, a terra da promessa, a terra prometida. Mas não é o tipo da eternidade, do céu, aonde não se tem mais lutas. Mesmo você e eu recebendo o Espírito Santo da palavra, nós teremos que lutar cada dia para possuir a terra. Você vai ter que lutar contra a sua natureza. Você vai ter que lutar contra o pecado. Você vai ter que continuar ainda lutando contra os seus inimigos. E o seu maior inimigo, porque você tem os seus inimigos, mas o seu maior inimigo é você mesmo. É este corpo de morte que você carrega, é este defunto apodrecido que todos nós carregamos até a sepultura ou até o arrebatamento. É uma carne pecaminosa que gosta de fazer o que Deus odeia. É uma carne pecaminosa que é inimiga de Deus. Por isso o batismo do Espírito Santo é dado, como o apóstolo Paulo falou, para que você e eu mortifiquemos os desejos e as paixões infames da carne e vivamos no Espírito. E essa é a nossa batalha dentro da terra prometida. Esta é a batalha dentro do batismo do Espírito Santo que nós temos. É continuar lutando para fazer a vontade de Deus. É continuar lutando para se livrar do mundo, do pecado, da sujeira, do chiqueiro. Para isto é que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Para isso eles entraram em Canaã. Não era para não ter mais lutas. A nossa luta vai terminar quando formos tirados deste corpo de morte. Tá certo? Então, essa doutrina, essa cunha de ouro, também mostra que ao mesmo tempo, na terceira etapa, a terra prometida, você também teria Acãs. Acãs que formaria uma doutrina errada para dividir, como Acã fez. Estava mostrando que mesmo dentro da terceira etapa do profeta ou da noiva de João, você teria homens com capas, homens falsos, homens hipócritas, com capa babilônica, com uma doutrina errada tirada do catolicismo,
tirada da cidade do anátema, amaldiçoada. E você teria também homens e mulheres, crentes, assim chamados, na mensagem do Josué deste dia, de João, que também esconderia pecado em suas vidas, que não teria compromisso com Deus, que estariam identificados com aquela multidão mista de crentes, assim chamados, que saíram do Egito não por amor ao profeta de Deus e pela palavra revelada de Moisés, mas saíram por causa das circunstâncias, saíram por causa do fenomenal que foi operado por Moisés, saíram por medo do faraó, porque eles, pertencendo a Israel, mesmo que eles quisessem ficar, eles não podiam. Então, estava ali representado. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de escondendo pecados sem confessá-los, porque foi isso que Acã fez. Ele escondeu. Aquela cunha também simboliza pecados que nós escondemos nas nossas vidas sem confessá-los, o que muitas vezes causa problema na família, na igreja, na vida dos casais. É esta cunha de ouro escondida no coração, pecados não confessados, né? Homens e mulheres que não têm compromisso de servir a Deus por amor, né? Porque vieram a Deus por alguma causa. Muitos vêm a Deus por ganho pessoal, né? Eu conheço muitos que vieram para Deus e depois de Deus ter abastado eles de bens materiais, eles vão embora, né? Outros vêm por fama, né? Outros vêm por desencargo de consciência, né? Tem medo de ir para o inferno. Esses são bastardos, né? São bastardos. Não é porque é filho que vieram. Filhos que saiu das entranhas da eternidade de Deus, que são filhos que estavam na mente, no propósito de Deus. Os filhos vêm por um chamado de Deus. Eles amam a Deus, tá certo? Por isso a vida deles muda. Um filho que ama a Deus, uma filha, é impossível a vida dela não mudar, porque o amor de Deus em nosso coração nos constrange a fugir da aparência do mal. O amor de Deus dentro do nosso coração nos constrange a resistir o diabo e a ter uma vida na presença dele. É o amor que gera isso. O marido não peca contra a esposa porque ele a ama. A mulher não peca contra o marido porque ela a ama. Amam a Deus, vosso Pai. Eles amam a palavra, o reino. Eles buscam Ele. Eles amam a justiça, esses que vêm por amor, que são chamados por Deus. Eles amam o cumprimento da palavra, a revelação, a palavra manifestada, e não importa se eles têm dinheiro ou não, eles continuam a amar a Deus. Não importa se eles não têm fama, se eles não têm companheirismo, não. O objetivo do Filho de Deus é amar a Deus, por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus pode dar. Eles não foram atraídos somente pelo sobrenatural, porque o sobrenatural também atraiu nossa atenção. Não é pela cura e pelas profecias, eles creram na palavra, mesmo que Deus não faça o sobrenatural, mesmo que Deus não nos cure hoje, nós continuaremos a crer na palavra. Esses verdadeiros não se escandalizam em Deus, porque Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações. Ele prometeu que se nós tivéssemos fé e crêssemos, tudo seria possível. Mas antes de Deus nos dar, existe a vontade perfeita de Deus. Mesmo nós tendo fé, uma fé perfeita, para se apoderar da cura, do milagre, existe ainda a permissão de Deus. Existe um propósito por trás de cada acontecimento na vida de cada eleito. A Bíblia diz que os passos do justo são ordenados pelo Senhor. E que as coisas que acontecem na vida do eleito, Deus faria operar para o bem. Às vezes o mal que nos atinge é para o nosso bem.
É como o Jó disse, né? Queremos receber o bem de Deus, mas o mal nós não queremos. Mas se nós temos amor, confiamos em Deus, sabemos que Ele é justo e puro, e se Ele permite algo vir na nossa vida, nós temos que continuar confiando, porque Ele sabe melhor todas as coisas. Então, mesmo que Deus não nos dê riquezas, dons, cura, nós nunca voltaremos ao vômito do Egito denominacional, ou ao vômito do pecado do mundo. Porque nós temos um chamado divino, cada eleito tem que sentir este chamado divino no coração. Você sabe, você tem convicção que Deus veio para você te salvar, o profeta foi enviado para você, esta mensagem é para você, esta revelação é para você. Você sabe que você não vive sem ela, que esta mensagem, esta revelação é o bem maior que você tem, que está acima de qualquer coisa na sua vida. Então eles não fazem parte, esses eleitos, da multidão mista. Eles são os quais, para quem Deus veio salvar. Eles não são como os acãs, né? Eles não são como os cães que voltam ao vômito, e nem como os porcos que voltam aos espojadouros do mundo, da lama. Você tem temor de Deus. O profeta diz que nós devemos fugir do pecado como que se viesse na nossa direção um caminhão a mais de 100 milhas por hora na nossa direção. Quando você vê aquele caminhão a mais de 100 milhas vindo na sua direção, você vai ficar parado ali? O profeta diz, é assim que nós devemos fazer com o pecado. É assim que nós devemos fazer com o pecado. Então, quando você, crente, que não está na igreja, os crentes que estão na igreja, ouvem a palavra, ouve o pastor pregar, ouve constantemente o irmão Brana, ouve constantemente João trazer sua mensagem, e não se converte, não muda de vida, e que por um espaço de tempo pareciam cristãos, foram santos por um tempo, pareciam crer com os seus aleluias, com os seus améns, estavam na igreja assiduamente, todo dia de culto estava lá, mas hoje é um religioso, mundana, gosta da lama do mundo, se deleita em coisas do mundo, piadas sujas, Agora você não precisa se assentar numa roda de escarnecedor no trabalho, na vizinhança, com as vizinhas, com os vizinhos, para ouvir piadas sujas. Está tudo no seu celular. Piada suja com palavras torpes. O crente nascido de novo não ouve essas coisas. Se deleita em filmes sujos, novelas pornográficas, dentro da terceira etapa, ouvindo João pregar, ouvindo o profeta desta era pregar, não tem mais ânimo para orar, troca o culto por qualquer coisa, não tem mais entusiasmo, o vinho da palavra, da revelação, não estimula mais eles perderam o primeiro amor, como nós falamos ontem, Esses Deus nunca chamou. Foi o ventre que chamou eles, o arroz, o feijão. O Deus deles é o ventre. É o carro novo, é a casa nova, menos a palavra. Então, é impossível, diz a Bíblia, renovar estes para arrependimento. Estão pisando o sangue de Cristo, que os santificou, que os limpou. A Bíblia diz que estão crucificando a Deus novamente. Esses são 2 vezes mais filhos do inferno. Porque tem um espírito religioso, acha, só porque viu a mensagem do irmão Brana, viu os trovões, viu o novo nome,
que isso é suficiente. Pode andar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, falar qualquer coisa, assistir, pensar qualquer coisa. Então saíram do Egito por causa do sobrenatural, por medo do juízo de Deus, por causa das pragas que Moisés chamou, né? Dos milagres que Brana fez. Mas eram mornos, incrédulos, mistos. Prova disso é que chegou a um determinado tempo da jornada que disseram: nossas almas têm fastio deste pão. Né? Nossas almas têm fastio deste pão. Olha essa mensagem aqui. Se Deus é conosco. Que coisa boa isso aqui. Se Deus é conosco, 31. Como é que eles têm feito aos israelitas, os filisteus, os midianitas, os amorreus e todos os outros que vieram como um gafanhoto, que comeram o que eles tinham? Está falando aqui, né? Que comeram o que eles tinham. Vocês perceberam? Eles não puderam fazer aquilo até que Israel primeiro se apostatasse de Deus. Isso aqui estava falando de Gideão, no lagar ali, né? Os midianitas estavam roubando tudo o que eles tinham. Mas eles estavam apostatados de Deus. Olha, presta atenção nisso aqui. O que rouba a sua bênção, o que rouba a sua cura, o que rouba a sua felicidade, o que rouba a sua paz, o que rouba o seu prazer de ouvir a palavra. O diabo não pode pôr um pé em vocês para lhes ferir, enquanto vocês não tiverem se afastado de Deus. É tudo que Satanás quer, é que você se afaste um pouquinho de Deus. Tire os seus olhos da palavra, perca o prazer por Deus, perca o gozo pela palavra. Enquanto vocês não têm se afastado de Deus, vocês devem primeiro se lembrar disso. Ó, preste atenção. Examine quando alguma coisa acontecer na sua vida, seja o que for, problema, enfermidade, tristeza, depressão, tristeza. Quando alguma coisa acontecer na sua vida, veja se você está em fé ou não. Veja se você está pronto para se colocar com Deus. Então recorde, o diabo não pode fazer mal algum se você está em Cristo. Mas quando você perde o amor, perde a sua fidelidade para com Deus, perde o companheirismo com Deus, não tem desejo de orar mais, não tem mais aquele gozo da vida cristã, os problemas estão a caminho, porque é tudo que Satanás quer. Não é esta a imagem da igreja hoje? Olha aqui, tão logo ela sai de uma situação difícil, entra em outra. Foi assim que aconteceu com Israel, e assim aconteceu em 7 eras. Tão logo Deus tirava a igreja, enviando um mensageiro daquela situação ruim, no final da era, com a morte do mensageiro, eles entram de novo, eles tomam do anátema, eles formam uma doutrina errada, eles cercam o povo para a mensagem ser deles. Cria uma cerca, uma barreira, dividindo famílias e irmãos. A mesma coisa é nós na nossa vida cristã. O pecado traz problema para a nossa vida, o pecado traz tristeza para a nossa alma, o pecado arruina a nossa experiência com Deus. Devemos permanecer em fé, diz o irmão Brana, em fé, em contato com Deus, em comunhão com Deus. Veja, mas é chegada a hora de ação. É o mesmo agora. A hora de ação chegou. A hora chegou quando a igreja que brinca veio para uma parada com Deus. Não há mais brincadeira de igreja. Viu? Não há mais brincadeira de igreja. Nós devemos nos voltar para o dever. Eu creio que o próprio Deus colocará isso no coração do povo esta noite. Se você é filho de Deus, filha de Deus, Deus vai colocar este propósito no meu e no seu coração. Agora, se você não é, você vai continuar sendo este crente morno, meia boca, amando as coisas do mundo, se lambuzando como um urubu na carniça do mundo.
Mas se você é um eleito chamado por Deus, você vai tomar posição com o ministério do dia, com a palavra do dia. E Deus vai te abençoar. Você vai ter lutas, mas você vai possuir cada polegada de chão da bênção de Deus para a tua vida. Esses são os que estão ao lado de Josué e Calebe. Olha, o próprio Deus colocará isso no coração do povo esta noite, que é hora de parar de brincar de igreja, brincar de dizer que crê na palavra de Deus, brincar de ser religioso, brincar de ser justo. É hora de ação, meu irmão. Viu? Você acha que nós vamos subir no arrebatamento e ser transformado com uma vida relaxada, descuidada, descompromissada com Deus? É esse o tipo de gente que Deus vai levar. Precisamos de quê? De uma transformação primeiro no nosso interior. E se o nosso interior for transformado por Deus, o nosso exterior vai mostrar. Hoje, você não tem só os Acãs ministros, que estão tomando o ouro da verdadeira mensagem, que fizeram uma cunha de uma doutrina errada para dividir o povo. Você não tem só esse tipo de Acã. Você tem os filhos de Acã. Você tem os filhos Acãs. Você tem os maridos Acãs. As esposas Acãs hoje você tem. Que não podem prosperar, que não podem ser abençoados. Porque esconde uma cunha de pecado no coração. Em seus corações. Porque aquela cunha de Acã, irmãos, também representa homens e mulheres que entraram na promessa, na terra prometida dos trovões, dos 7 selos, da terceira etapa, do livrinho que João comeu. Existe Acãs no meio do arraial de João também. Homens e mulheres que o seu coração está nas coisas desta terra, nos prazeres da carne. Está dentro do arraial de Josué, a mensagem de João. Eles escondem pecado, filhos pecam escondidos do pai e da mãe. Maridos pecam contra a esposa e não confessa. Esposas pecam contra o marido e não confessa. Aí não sabe porque a vida está completamente amaldiçoada. Não sabe porque não alcança a cura divina, alegria, paz no coração. Tem uma cunha, um pecado não confessado. Olha, os filhos, preste bem atenção nisso, os filhos dos pais, e os filhos das mães, aqui presente e os que estão através da internet, porque hoje ficou muito fácil esconder pecado. Hoje ficou muito fácil de guardar a cunha dentro do quarto. Filhos, nunca esconda pecado dos seus pais. Você tem um pai sincero, uma mãe sincera, uma família verdadeira, honre eles, respeite eles. Para você não ser amaldiçoado com este pecado. Nunca esconda pecado, cunha de pecado no arraial da sua família, do seu lar. Isto vai trazer desgraça para você, filhos e filhas, e para os seus pais também. Olha, olha o que Deus fez com Acã e a sua família. E todos os seus bens, toda a sua casa, foram apedrejados e queimados. Eles morreram literalmente. Hoje, a sua casa não vai ser apedrejada, não. Você não vai ser queimado com sua família, não. É a sua vida que vai ser queimada, a sua vida espiritual. Muitos não têm uma vida viva espiritual por causa de pecado escondido. O marido, o esposo, nunca esconda pecado da sua esposa. Você está trazendo maldição para o seu casamento. Você está trazendo uma cunha de pecado que vai partir, que vai destruir, separar você da sua mulher. Isso é o que causa
o anátema. O pecado é o anátema, amaldiçoado. É como a cunha de Acã. Trouxe maldição e destruição para a família dele. Um marido que esconde pecado da sua esposa vai trazer maldição para o seu casamento. A mulher que esconde pecado do seu marido vai trazer maldição para o seu lar e o seu casamento. Isso é sério, irmãos. Olha que o profeta diz, nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nós não estamos aqui para um piquenique. Ou você acha que esse mundo vai durar muito tempo ainda e que vai dar tempo de você tirar aquela cunha que você guardou dentro da sua casa? Que você escondeu debaixo do seu colchão, do seu coração, um pecado não confessado para a sua mulher, um pecado não confessado para o seu marido, filhos que não vão para frente, não conseguem prosperar. Confesse enquanto há oportunidade, amém? Você pode, olha, confesse marido, confesse filhos, confesse mulheres, você pode não voltar viva para casa. Você pode não voltar vivo do seu trabalho. Então, quando você vê crentes que estão na igreja, ouvem a palavra, ouve o pastor pregar, ouve constantemente João, diz, né? Ouvir João, leem as mensagens de William Branham e não se converte, não muda de vida, que por um espaço de tempo pareciam ser cristãos, foram santos por um determinado tempo, mas hoje são incrédulos. O pastor Osmar pregou uma mensagem dessa. Crentes hoje, crentes ontem, incrédulos hoje. É o que muitos da mensagem são. Eles foram crentes na primeira e segunda etapa, mas hoje na terceira são incrédulos. Então, olha, você, esposas, igualmente, né? Tire esta cunha de pecado de debaixo do seu coração nesta noite, antes que o seu casamento seja rachado, partido, e sua vida espiritual queimada, acabada. Porque hoje acontece no espiritual, as pessoas estão morrendo no espiritual. A vida espiritual das pessoas estão sendo queimadas por causa de pecados não confessados. Você acha que Deus vai tolerar você, vai receber a sua adoração com todo este mundanismo na sua vida, com todo este pecado de cunha de Acã escondido no seu coração? Deus está recebendo o seu louvor, sua adoração. Deus recebe, irmão, nossa adoração, nosso louvor, nossas ofertas, nossos dízimos. Mas primeiro, Ele quer um coração no altar. Ele quer a nossa alma no altar. A nossa vida em sua presença. Seja leal com o seu esposo. Seja leal com o seu marido. Sejam leais com os seus pais. Vocês, membros, sejam fiéis, não sejam acãs, guardando pecado dentro da igreja. O profeta vai falar isso aqui, se Deus me ajudar, nós vamos ler. Guardando pecado dentro do ministério da esposa. Honre o ministério que você serve, honre a palavra do dia, o livrinho que João comeu com a sua vida. Membros, honrem o seu pastor, a sua igreja, os seus irmãos. Honre o ministério que vocês estão aí, o vosso pastor. Não guarde pecado no arraial da sua vida, no arraial do seu coração. Não escondam pecados em vossas vidas. Não prestem ou não flertem com o mundo. Não traga praga de maldição sobre a igreja que você congrega. Olha aqui. Mensagem de confronto de Efésios com Josué. Agora, depois que você está dentro da terceira etapa, isso não significa que você está realmente livre de guerra. Todos nós ainda sofreremos a tentação da carne, do pecado, do mundo. E a pessoa que entra na terra tem mais luta ainda. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela tem mais luta ainda.
Você continuará a lutar por cada centímetro de chão onde você está. Marido, dentro da terceira etapa, você continuará a lutar por um casamento verdadeiro e feliz. Mulher, dentro da terceira etapa, você continuará a lutar por um casamento fiel e feliz. Então veja, Canaã não representa o grande céu, porque era guerra, problemas, mortes, lutas e coisas. Porém, isto não representava. É aí onde a igreja está caindo hoje. Naquela marcha. Naquela marcha. Não foi isso que o profeta disse naquela visão? Não saia da marcha, não saia da fila. Você sabe que olha, presta atenção nisso aqui. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? Você, membro, que tem um ministério, que chama este ministério de seu ministério, que tem um pastor que chama este homem de seu pastor, que tem uma mensagem que chama a mensagem de sua mensagem. O seu mau comportamento, o seu mau testemunho, o seu pecado escondido, aquilo que você fez contra sua esposa, contra o seu marido, filhos que fizeram algo contra os pais, trouxeram maconha para dentro do lar da igreja, impede a Deus de operar e curar o seu irmão e a sua irmã, da sua irmã, do seu irmão, de receber a bênção de Deus. Será que as pessoas creem na palavra do profeta? A sua falta de comportamento, os seus pecados não confessados, essa cunha que você tem dentro do coração que você nunca confessou. Veja, os pecados não confessados de crentes que se diz da mensagem. Você pode fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento você vai ser responsável por cada pedacinho disto. Olha, eles mataram. Pense nisso agora. Josué atravessou a terra, Deus deu a promessa a eles. Não era para ninguém ficar ferido. Eles mataram os amalequitas, os heteus, e não havia nenhum ferido neles. Até que o pecado chegou no arraial. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e a escondeu no seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Veja, Josué disse: parem, há algo errado. Vamos fazer aqui 7 dias de jejum. Deus fez a promessa. Nossos inimigos se prostrarão aos nossos pés. Agora tem 16 homens mortos. Por que eles morreram? Homens inocentes, porque um só homem saiu fora da fila. Ou você pensa que por causa de ministros Acãs ter formado esta doutrina maligna de uma cunha, formado uma cunha da verdadeira mensagem, muitos não estão morrendo hoje junto com eles? E muitos escondendo o pecado dentro da igreja, na família, trazendo maldição para o lar, maldição para a igreja. A igreja em fila, veja, se você vê a razão a qual isto precisa ser ensinado, você vê o motivo de qual isto precisa ser ensinado dentro da terra da terceira etapa de João, da esposa? Porque tem Acãs dentro do arraial. A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha um com o outro, viu? Em linha um com o outro, amando um ao outro, não odiando um ao outro, não aborrecendo um ao outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que não deveria fazer. Vida de 16 homens foram tiradas. Penso que era talvez mais. Josué chamou e disse: há algo errado. Deus fez a promessa, há algo errado. Olha, eu podia continuar aqui, mas eu quero falar mais alguma coisinha aqui. Confronto de Efésios com Josué. Então, não esconda pecado no arraial do vosso pastor. Não esconda pecado no arraial do seu casamento, no arraial da sua família. Isto traz maldição.
Pecados não confessados traz maldição de Deus na igreja, no lar, na família, no casamento, meu irmão. Seja sincero com a sua esposa, seja sincero com o seu marido, seja sincero com os seus pais, seja sincero com o seu pastor, e primeiramente, seja sincero com Deus. Antes que Deus queime a sua vida espiritual, apedreje sua tenda espiritual, porque até a tenda de Acã foi queimada. Hoje, a maior cunha de Acã que pode destruir um lar, hoje, irmãos, a maior cunha de Acã que pode destruir um lar, uma igreja, é essa maldita cunha aqui, ó. Essa maldita cunha aqui. Quando é usado para esconder pecado. É muito fácil esconder pecado nisso aqui, ó. Essa é a maior cunha que Satanás usa para destruir o casal hoje, para destruir os jovens, a moral das irmãs, a moral dos irmãos, a moral dos jovens, dos filhos. Isto aqui é a maior cunha de Satanás. E às vezes está escondida dentro do quarto do seu filho, da sua filha, debaixo do travesseiro do seu marido, da sua mulher. Não faça disto uma cunha de Satanás, para destruir e trazer maldição para a sua vida, maldição para o seu lar. Isto aqui é ouro. Os irmãos perceberam? Isso aqui, se você usar como ouro, é ouro precioso. Você ouve a mensagem de Deus, você ouve a pregação, você ouve coisas boas aqui, conselhos bons. Você pode levar isso aonde você quiser e colocar coisas boas. Isto aqui é ouro. Mas Acã tomou ouro também, que era o tipo de Deus, e transformou aquilo numa maldição para ele. Se você não souber usar isso aqui para ser ouro na sua vida, da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, da vida de Deus para você, você vai transformar isso aqui numa cunha de maldição para a sua vida, para a sua moral, para o seu casamento. Homens e mulheres, jovens, velhos, use isso aqui como ouro para a tua vida. Não como uma cunha de Acã para amaldiçoar você, tirar a comunhão sua com Deus, tirar a comunhão do casal, trazer brigas no lar, desconfiança na mulher, no marido. Não faça isso na sua igreja. Eles ali no Egito, aquela turma de manufaturados, de mistos de semente de Satanás, que vieram tudo juntos, eles estavam comendo para não passar fome, para não morrer. Eles não comiam por prazer. A comida não tinha mais sabor para eles, porque é isso que acontece na vida de muitos crentes hoje. A mensagem de João perdeu o paladar, perdeu o sabor. Eles comem para não passar fome. Perderam o entusiasmo, o amor, porque quando você come por prazer, a sua vida muda. Mas se você come para não passar fome, como muitos ali, já tinha fastio, mas se no começo morria. Lá no Egito, eles disseram, nós comíamos alho, cebola, melão, Queriam voltar, sabe o quê? Ao vômito, ao espojadouro, à lama do chiqueiro. Ah, que saudade das minhas novelas, que saudade dos meus filminhos. Muitos crentes têm saudade, Quantas mulheres não têm saudade das pinturas, das bases na unha, de aparar as pontas do cabelo? Que saudades dos joguinhos de carta, diz o Mombrana, da minha sinuquinha, dos bares, daquele golinho que eu tomava com os amigos. É como um cão que quer voltar ao vômito. A natureza dos tais nunca mudou. Eram inconversos sem eleição, crentes parciais. Nunca Deus os chamou para sair do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Saíram do mundo, mas o mundo nunca saiu deles. Porque Deus não veio tirar você do mundo. Você sabia disso? Deus não veio tirar eu e você do mundo, não. Deus veio tirar o mundo de nós.
Porque não adianta você sair do mundo se o mundo não sair de você. É como a igreja, é como a doutrina errada. Saíram do catolicismo, saíram do pentecostalismo. Mas o vício da doutrina errada nunca saiu do coração desses Acãs. Eles voltam ao vômito, ao chiqueiro do porco. É a multidão mista. Deus fez todos aqueles sinais, pragas e juízo por causa dos eleitos. O resto não tinha parte com Deus. Se pudessem, eles tinham voltado. Sabe por que não voltou? Porque o mar fechou. Ah, se o mar tivesse ficado aberto. Ah, se Deus tivesse destruído os egípcios ali e o mar permanecesse aberto. Quantos não voltariam? Na hora do deserto ali, chega de comer esse pão, vamos voltar, vamos aproveitar que o mar ainda está aberto. Quantos na igreja hoje, se pudesse, não voltaria para a igreja denominacional, para o companheirismo denominacional, para o pecado do mundo? Eles não vieram por amor, eles vieram por causa de uma cura. Não, eu fui curado naquela igreja, Deus me livre de sair de lá. Não, que Deus me livre eu sair de lá, eu vou para o inferno. Não é porque eles amam a palavra, não, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, porque esta palavra é a minha vida. Olha, vamos mais uma mensagem aqui. A manifestação dos filhos de Deus, voltar, se eles pudessem, eles voltavam ao vômito, ao espojadouro, à escravidão, ao chicote de Satanás, porque é isso que Satanás faz com as pessoas. Predestinação. Ele nos chamou quando nós o seguimos e quando dizemos, Deus, estávamos perdidos e aniquilados. Deus, através da eleição de sua graça, te chamou. Deus, através da eleição da sua graça, te santificou. Deus, através da eleição da sua graça e poder, te batizou e te colocou na terra prometida de descanso. Aqueles que têm entrado nesse descanso não têm se desviado. Eles cessaram de suas más obras e Deus também cessou das suas. Eles têm alegria indescritível, cheios de glória, a árvore da vida florescendo neles, porque sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. Predestinação. Nós nem mesmo tínhamos uma mente para salvar a nós mesmos. Nós éramos como a natureza, como o porco. Para começar, éramos porcos. Você vai até um chiqueiro e olha para aquela velha porca. Agora, veja aqui, sua velha moça. Eu quero lhe dizer uma coisa. Está errado você tomar lama. Ela diria, vem. Não é assim? Você prega para estes crentes Acãs dentro da igreja. Diz para eles que é errado a vida pecaminosa, a vida dissoluta, a vida de descompromisso com Deus, a vida sem comunhão com Deus. Eles fazem para você. Esse é o amém do porco. Ela diria, isto é exatamente o quanto você tem de salvação em si mesmo. Isto é correto. Você diz, senhorita porca, você não deveria usar estas roupinhas desta maneira, esta saia acima do joelho. Você não deveria aparar a ponta dos seus cabelos, se envolver com pintura. Sabe o que elas fazem? Você deveria se vestir puramente. Você deveria fazer isto. Você, homem, marido, não deveria olhar para outras mulheres. Sabe o que eles fazem? É um porcão. Você não tira a natureza deles. Você não deveria, você não deveria ter estas festinhas. Você não deveria fumar cigarros. Você não deveria fazer isto, aquilo. Ele diz, eu pertenço ao... Isto é mais ou menos o que eles sabem. Bem, eu te deixarei saber que sou tão bom quanto você. Veja, aí o profeta... Um porco, uma porca. Olha, eles rejeitaram a liderança do Espírito Santo.
Pois a Bíblia diz que se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Sabe o que é o amor de Deus? É a natureza de Deus em nós. Agora, irmão, se eu e você nesta noite não temos a natureza de Deus, qual é a natureza que nós temos? É a do porco, é a da porca. Que depois de ter comido muita coisa boa na mensagem, continua voltando ao espojadouro, à lama do pecado. O homem é a mesma coisa, continua voltando ao vômito do pecado, porque nunca se converteram. Deus nunca tirou vocês da organização religiosa. Deus nunca tirou vocês do mundo. Vocês vieram para a igreja com o mundo dentro de vocês. É duro, mas a gente tem que falar essas coisas, né? As pessoas têm que ser despertadas enquanto é tempo. Assim são muitos que deixaram as denominações. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui para nós lermos e nós vamos terminar, tá bom? Olha, o que fazem vocês, 140, manifestação dos filhos de Deus, o que faz vocês serem peculiares? Vocês são uma nação santa. O que você tem feito? Entrado naquela terra, você já está em outra terra. Como você chegou lá? Esta é a terra prometida. Que tipo de promessa? E acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Acontecerá, diz Deus, que eu derramarei sobre vós todo o espírito, sobre toda a carne. É o espírito da promessa da terra prometida, é o Espírito Santo. Olha, irmãos, pecados que não são confessados são cunhas de acãs no meu coração, no seu coração, se nós não o confessamos. Então, é isso que nós devemos guardar nesta noite. Os irmãos se lembram daquela mulher, né? Daquela professora de escola dominical. Vou falar somente esse comentário. Tinha mais coisas aqui, mas nós vamos deixar para uma outra hora, tá bom? Aquela professora de escola dominical, ela chegou para o Mombrana e disse que ela tinha um problema, né? Era um problema tipo desespero, ela tinha medo, não podia sair da casa, da sala, não podia ir para a cidade, que dava desespero nela, ela começava a chorar, a gritar, a se desesperar. O profeta falou o nome, uma coisa psíquica. Os médicos, ela tinha pedido oração para o pastor, tinha ido nos médicos, nada resolvia o problema daquela mulher. O pastor dela disse: procure o irmão Billy, ele pode te ajudar. E ela foi até o irmão Brana. O irmão Brana levou ela ali numa sala juntamente com outra mulher. E ele começou a conversar com ela. E ele começou a falar de outras coisas. De repente o profeta disse: eu vejo um carro. Você já esteve... Ela falou assim: eu nunca estive envolvida com acidente. Eu vejo você cair numa linha de trem. Aí ela... professora de escola dominical. De repente o irmão Brana disse para ela: aí eu vejo você sair de um carro. Ela começou a gritar. E o profeta disse: você confessou alguma coisa para o seu marido, mas você não confessou tudo. Vá até ele, confesse a ele, e aí eu poderei controlar esse demônio. Veja, tem coisa, meu irmão, que você não pecou contra Deus. Ela já tinha confessado, mas eu já confessei para Deus. Mas você não confessou para o seu marido. Ah, mas eu já confessei para Deus, mas você não confessou para a sua mulher. Vá lá, confesse a ela tudo, confesse a ele tudo, confesse o seu pecado, tire esta cunha de Acã da tua vida. O profeta diz: e eu poderei controlar este demônio. Ela disse: e eu vejo outra coisa, eu vejo um homem assim, é meu marido. Aí ele disse: vá até ele, ele tem a mesma coisa para confessar para você. Pecado escondido, meu irmão, traz maldição no lar. Pecado escondido, marido e esposa, traz maldição no casamento. Vamos tirar as cunhas de Acã. Nós estamos na terra da promessa deste dia, prestes a ir para uma pátria celestial. Você acha que você vai entrar lá no céu com uma cunha de pecado no seu coração? Nós não vamos entrar. Porque Deus é fiel para perdoar, mas nós temos que ser sinceros para confessar, seja para Deus, seja para o marido, seja para a esposa, seja para os pais, seja de irmão com irmão.
Não existe bênção na nossa vida, não existe alegria, gozo com Deus, não existe bênçãos, prosperidade na nossa vida espiritual. Porque, irmão, Deus nos abençoa muito, e o desejo dele é dar para nós bênçãos espirituais. O profeta diz, bênçãos materiais não significa estar em paz com Deus. Porque se fosse assim, o mundo estaria tudo em paz com Deus, né? Já pensou? Não, Deus trabalha com prosperidade espiritual, e é isso que deve estar no nosso coração, ser prósperos nas coisas de Deus. E para isso precisamos manter uma confissão sincera para Deus, para nossas esposas, para os nossos irmãos, para o nosso pastor, para o ministério, para Deus, para que Deus continue, irmãos, a derramar sua bênção sobre nós. A única forma de mantermos o Espírito Santo liderando esta igreja, controlando nós, cuidando de nós, irmãos, é sermos sinceros para com Deus, é tirarmos toda a cunha de pecado da nossa vida. Precioso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a sua voz, Pai. A sua voz nem sempre é aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir. Nós precisamos, Pai, pois eu não quero perder a eternidade. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para brincar, Senhor. Queremos ser verdadeiros, sinceros, corretos, Pai. Por isso, Senhor, tem misericórdia, dá-nos um coração sincero, que o Espírito Santo possa penetrar como uma espada dentro de nós, Pai, e fazer, ó Pai, a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa meus irmãos aqui presentes neste ministério. Esses irmãos que estão através da internet, que creem neste ministério de João, Pai, que é o nosso ministério. Ajuda a permanecermos verdadeiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.